Bom dia a todos os amigos do nosso programa, que hoje vai ser um pouco diferente dos demais. A gente está aqui com o Davi Severghini, secretário da Fazenda, assessor, gestor, braço direito dos prefeitos, um homem que pensa muito, que sabe muito. E nós viemos aqui conversar com ele com esse assunto tão bom. Em primeiro lugar, eu vou explicar que eu estou sem máscara porque eu já tenho as 2 vacinas. E também já peguei o Covid-19, foi mais ou menos em dezembro, então imagino eu que eu estou imune, sei lá, né? A gente nunca sabe esse vírus, como é que ele vem. Mas a gente estava engrenando falar sobre a Previdência, a nova Previdência do município de Gravataí. Por que a nova? Por que tem que fazer uma nova? Porque o outro sistema faliu, simplesmente faliu, e para Gravataí não falir junto o sistema público de previdência, vai a Câmara de Vereadores de Gravataí recebeu do prefeito Luiz Afalon um projeto de lei reestruturando, reformulando tudo que tem hoje, e por isso que nós estamos aqui com o Davi, para ele nos explicar como isso está acontecendo. Bom dia, Davi. Bom dia, Chico. Bom dia à assistência. Na verdade, o projeto de lei deverá entrar na Câmara na segunda-feira que vem. O que a gente fez nos últimos dias foram rodadas de apresentação e, assim como estamos fazendo hoje, também de demonstração da necessidade fundamental para o município, para a subsistência do município, para a sustentabilidade das contas do município, de que se faça a reforma da Previdência em Gravataí, no que diz respeito à Previdência dos servidores públicos. Esse é um assunto já conhecido, sobejamente conhecido, a gente fala nele insistentemente desde 2015 e 2016. O déficit da Previdência de Gravataí atingiu valores estratosféricos, supera 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mais exatamente 1 bilhão e 176 milhões de reais. E isso tem compelido o município a fazer um esforço crescente ao longo dos anos para cobrir o chamado déficit atuarial. Então, o Poder Executivo, ou seja, o município, ou seja, a sociedade, em 2021 vão colocar de alíquota extraordinária para fazer frente a esse déficit 45 milhões de reais do caixa, do recurso próprio. Para pagar aposentados, é isso? Para pagar aposentados e pensionistas e para alimentar um fundo futuro, né? O déficit atuarial ele é uma provisão matemática. O Instituto teria, o IPAG, o IPG hoje, ele teria que ter hoje, para estar equilibrado, 600 milhões de reais em caixa. Ele tem 230, Sim. Posição de dezembro de 2020. Os outros 380 nós temos que complementar ano a ano com uma alíquota extraordinária. Ou pagar à vista, mas não temos 380 milhões para pagar à vista. Então isso vem exigindo do município um esforço anual que cresce a um esforço anual que paga uma alíquota extraordinária, que este ano é de 26%, que ano que vem será de 30%, que no outro ano será de 34%, até 2043, quando ela finalmente será de 72% sobre a folha, ou 120 milhões de reais. Então é um valor impagável, como já está hoje, impagável, 45, e que precisa ser equacionado. Como tu bem disseste no teu programa de ontem de manhã, ou se resolve a questão da Previdência em Gravataí, a exemplo do que o Estado do Rio Grande do Sul já fez e do que o Brasil já fez, e vários outros municípios e estados estão encaminhando, e o mundo já fez, né? Sim. Quem não lembra que a Grécia quebrou Sim. por conta da Previdência daquele país? Exatamente. Né? A ponto de a União Europeia dizer ou vocês resolvem a Previdência de vocês ou vocês estão fora, vocês não vão ter salvaguarda do euro. Sim, no caso meu, os funcionários receberiam mais o seu... Que, de certa maneira, é o que está em jogo hoje aqui. Quando a gente fala em nova Previdência, o que a gente está falando? A gente está falando de uma proposta de salvar o município e salvar o plano de previdência próprio dos servidores. O que isso vai custar para os servidores? Servidores, nós estamos propondo aqui a reprodução integral do texto da Emenda Constitucional 103 de 2019. Ou seja,
tal e qual se fez a reforma em nível federal. Né? 5 anos a mais de contribuição, algumas regras de transição, tal e qual está lá naquela emenda constitucional 103. E a Associação de Funcionários está junto nesse processo? Está olhando? Nós tivemos 5 reuniões com os representantes dos sindicatos, dos servidores, apresentamos a nossa proposta. O prefeito Zafalon pautou essas conversas da seguinte maneira: temos um problema de 1 bilhão e 100 milhões, e entendemos que cumpre aos servidores um esforço para resolver 50% desse problema. Em quanto tempo? Ou 580 milhões. E os outros 580 e alguma coisa, o Poder Executivo, através dos tributos que arrecada da sociedade, vai tentar equacionar da sua maneira. Não sabia dessa proposta. Bem razoável? Razoável, né? De verdade, a Previdência é do servidor. Alguém perderia agora do seu salário alguma coisa? Não. Acontece que a parte nova é que o inativo, o já aposentado, que ganha, por exemplo, até o teto do INSS, até R$ 6.433, este inativo não colabora, não contribui hoje para a sustentação do plano. Acima dos 6.433, o inativo que ganha acima de 6.433 paga 14%. E esse passaria a pagar. E a nossa proposta é taxarmos o inativo no intervalo que vai do salário mínimo, ou seja, de R$ 1.100 até R$ 6.433, Quanto? com 14%, que é a mesma alíquota do servidor ativo. Nós não podemos ter alíquotas diferentes daquela que existe para o servidor ativo, a menos que nós instituíssemos alíquotas progressivas tanto para um quanto para outro, mas para isso o sistema não pode ter déficit, senão a Secretaria da Previdência não recebe esta proposta. Então, fundamentalmente seria reproduzir os termos da 103, da Emenda Constitucional 103, e instituir a contribuição do inativo na faixa que vai de 1.100 a 6.433. Esse, entre aspas, seria o prejuízo que o funcionalismo público tem. Trabalhar mais e contribuir quando inativo. Bom, mas isso também é razoável. Eu acho que é razoável e é visceral. Te digo por quê, Chico. Hoje, o servidor em atividade, o poder Executivo, o empregador, paga 15,7% de parte patronal e o próprio servidor paga outros 14%. Ele bota 30% lá no fundo da Previdência. Quando ele se aposenta, o executivo, o empregador, não apenas o executivo, o legislativo também, o empregador para de pagar os 15,7%, porque ele não é mais ativo, claro, e ele para de pagar os 14%. Aqueles 30% que até ontem ele contribuía, desaparecem do financiamento. Aonde que o sistema de previdência vai buscar? Na alíquota extraordinária do Poder Executivo. E aí vai aumentando. E aí vai aumentando. E aí o estudo atuarial, ele considera as massas de servidores, né, e os tempos de contribuição e a previsão de quando eles vão atingir o tempo de aposentadoria e vão passar a depender do setor do Instituto de Previdência. E isso indica um déficit crescente, que é o que nos compele hoje a ir majorando essa alíquota a 4% ao ano até o céu. Mas aí eu te pergunto, Davi, essa fórmula foi por isso que quebrou ou houve má gestão? As duas coisas. Gravataí e... a primeira Previdência, o financiamento da Previdência ou a insustentabilidade da Previdência Pública no Brasil tem uma causa estrutural, do modo como ela está concebida, e sem reformas ao longo do tempo, ela vem garantindo um tempo de contribuição, uma idade mínima, uma fruição após aposentados, que a vida moderna mudou. Tu vive mais, claro, tu tem mais qualidade de vida, vive mais, tu não rentabilizou como deveria aquele teu tempo de contribuição lá, né? Muitas vezes houve falhas de concepção, compensação previdenciária na gênese do próprio Instituto, e em caso de Gravataí também houve sim a inadimplência do poder público durante muito tempo. No caso, a prefeitura, a gestão não repassava para o IPAG, de 97, deixava de pagar. De 97 a 2009. E pagavam da onde o funcionalismo? Direto do caixa? Como é que era? Aí é uma característica. Como o Instituto foi criado ao final de 96, 97, ele não tinha uma massa de aposentados tão grande como tem hoje. E como virá a ter daqui a 5 anos. Para tu teres uma ideia, Chico, em 2013, o Instituto gastou 24 milhões de reais em pensões, em aposentados e pensionistas. Este ano, 2021, ele vai gastar 73 milhões. Nossa. Ele triplicou. Por quê? Porque a massa de dependentes do Instituto
aumentou consideravelmente nesse interregno também, né? Então, quais são as causas? As causas são estruturais e as causas são conjunturais. Nós tivemos, sim, um período de inadimplência do empregador, que período foi? 97 a 2009, né? Nesse período, o poder público deixou de repassar verbas patronais, deixou de repassar verbas atinentes ao próprio IPAG Saúde, mas os shows não pararam, né? Na praça. E gastos, eu estou dizendo, né? Gastos em geral, tal, e a obrigação previdenciária, as gestões do PT, vamos ser bem claro, né? Deixou de fazer esse repasse e hoje a bomba está aí. Será que eles vão ajudar? Bom, eles não têm nem representação na Câmara, né? Olha, eu tenho dito... Como é que tu vê lá na Câmara a aprovação legislativa? Olha, eu acredito que essa matéria é uma matéria de Estado, sim, e não de governo. Sim. Como tu bem disseste ontem. Ou se reforma para salvar o município e a Previdência, ou se deixa como está e acaba ou o município ou a Previdência. Tu veja que 1 bilhão e 100 milhões de reais, uma taxa adicional de 50 milhões ao ano, 45 milhões ao ano, que nós vamos despender este ano em esforço do déficit, porque o total que nós vamos aportar no IPAG é 95 milhões, entre patronal, entre parcelamentos e mais o déficit. Os 45 milhões do déficit, que é o que a gente quer equacionar aqui, são 10 vezes o orçamento da Secretaria da Agricultura. Opa. São 2,5 vezes o orçamento da assistência social. São 10 vezes o orçamento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. Que loucura. Ele está dragando toda a capacidade de investimento do município de aportar recursos. Como se tirar a água do rio. Como se nós tivéssemos, deixar o rio seco. Como se nós tivéssemos encontrado um poço artesiano e ao invés de abastecer a água, abastecêssemos só o jardim, né? Abastecer a casa, só o jardim, né? A água, para quem está sofrendo o problema da falta d'água, nós estamos botando um monte de água para dentro e continuamos com falta d'água. Sim. Porque a gente incrementou bastante também. Claro. E a tua expectativa do prefeito, enfim, da administração, da aprovação? Como eu disse, eu quero acreditar que nós vamos aprovar, talvez até com unanimidade. Pode ser. Porque, como tu disseste, e eu concordo... É um problema de Estado. É uma matéria do de município. Estado. É uma matéria de Estado, não é uma matéria de governo. Imagina que o nosso plano plurianual, que a gente está desenhando para entregar na Câmara agora, final do mês que vem, que projeta as ações do município para 2022 a 2025, ele prevê um déficit de 320 milhões de reais. Só no IPAG, no déficit, serão 244 milhões aportados. 244 milhões de reais se constrói um hospital. Claro. E mantém durante 4 anos. E nós vamos botar ele no déficit da Previdência. Então, muito mais do que procurar culpados, e a gente ouviu isso ao longo das reuniões, mas não é nossa culpa. Indicar o culpado não resolve o problema do buraco. Nós temos aqui que resolver o déficit. O culpado só é analisado politicamente. E bom, aí o nosso governo, o prefeito Zafalon se elegeu dizendo que iria reformar a Previdência, que no entendimento dele a sociedade precisa desse retorno. Claro. Né? Nós não vamos precarizar serviços da saúde. É um ralo, né? Nós não vamos precarizar serviços essenciais para sustentar um desequilíbrio que as causas dele, como eu disse, são estruturais, são conjunturais, elas são de todos conhecidas, não são deste governo, pelo contrário, os 2 mandatos do governo Marco Alba se pagou essa alíquota suplementar, se começou a botar o dinheiro lá que faltava. Hoje, o superávit que o Instituto tem anualmente vem da alíquota extraordinária. Se o município parar de pagar, o IPAG começa a sacar do dinheiro que tem em caixa. O IPAG hoje tem 230 milhões em caixa para financiar os aposentados que já tem. Então não precisa ser gênio para descobrir que em pouco tempo não terá mais recursos. É uma filosofia da matemática. É um ganha-ganha. Ou nós reformaremos para salvar o município e garantir a previdência pública de Gravataí, ou não, poderíamos tergiversar e desviar da reforma, porque ela pode ser impopular para esse ou aquele grupo corporativo, mas com isso condenar o município. E aprovado isso, sim, semana que vem, daqui a 15 dias, quanto tempo isso começa a reverter em benefício? Nós temos... o que está se mandando para a Câmara é um pacote com 4 projetos. Uma reforma, uma emenda à lei orgânica, porque a idade mínima tem que ser fixada na lei orgânica, que é a nossa Constituição, mais 2 leis complementares, uma lei complementar que estabelece as regras de transição, que estabelece a contribuição do aposentado,
e uma outra lei complementar que institui o regime complementar de previdência para quem ganha acima do teto do INSS. É uma determinação da Emenda Constitucional 103 que até novembro de 2021 os entes subnacionais tenham instituído esse regime complementar. E uma quarta lei que majora a alíquota patronal para 20%. No nossos 50%, nós vamos passar a contribuir com 20% de patronal e não mais 15,7%. É uma lei ordinária. Bom, este conjunto votado, como tu disseste, é aprovado semana que vem, última semana de maio. O que é que acontece na sequência? O município envia um novo plano de equacionamento atuarial para a Câmara. Todos os anos a gente manda um plano de equacionamento atuarial e a Câmara vota e consagra como lei, né? Nós mandaremos um novo plano com essas novas regras e isso estampa um distensionamento da nossa necessidade de aporte da alíquota extraordinária imediatamente. Então, logo homologado na Secretaria da Previdência, lá no Ministério da Economia. Então, nós estamos falando de, no segundo semestre desse ano, já começar a colher os resultados dessa alteração. Bem imediato. É imediato e não tem como deixar de ser. Nós estamos com... Então, essa aprovação, usando o momento, é um respirador enorme. Vai todo para a Covid. Porque nós estamos vivenciando um esforço de enfrentamento à Covid, todo sustentado com recursos próprios, indica uma necessidade extraordinária da saúde de 38 milhões de reais até o final do ano, a durar esse cenário, e nós temos que poder aportar esse recurso lá. Então, este ano, excepcionalmente, o que nós precisamos é encontrar maneiras de distensionar a pressão que esse dívida nos impõe, para poder resolver outras questões prementes que estão aí na rua. Davi Severghini, meu amigo, sabe, um admirador do teu trabalho. O que eu não perguntei, o que nós não falamos que tu gostaria de pontuar? Eu acho que o importante, Chico, e a sua assistência aí, e eu particularmente me integro a ela, te assisto diariamente, é importante que a gente perceba que esse é um assunto, como tu também disseste ontem, de todos. Ele não é um assunto que interessa aos políticos apenas, ao governo apenas, ao centro. Esse é um assunto que diz respeito ao universo. A indústria, o comércio, a economia toda, as melhorias, tudo. Ele diz respeito ao universo. As crianças que vão nascer. É daí que vem a nossa capacidade de seguir investindo, de seguir equacionando as contas do município. É daí que vem a capacidade do município olhar para um cenário de curto e médio prazos, sabendo que está equacionado, que está equilibrado e que pode projetar, né? E até porque não agindo, não fazendo, essa inércia ela vai cobrar muito mais caro logo ali adiante. Hoje já está insuportável. Davi, que é uma perguntinha que me veio aqui, eu estava olhando para lá, eu vi a GM. Essa aprovação, ela é uma GM? Em receita? Ela é uma GM. Ela é quase uma GM. Ela hoje não Até que eu não sou burro, né? Não, pelo contrário, foi muito bom. A GM, digamos que ela responde aí por uns 80, 90 milhões da nossa receita. Essa aprovação, este ano, ela mexeria em 45, não mexeria, porque nós já estamos no meio. Olha a importância disso a Câmara de Vereadores decidir. Mas no curto prazo, em 3 anos, significa que não votar isso significa expulsar a GM da cidade. Que loucura isso aí. Uma bela analogia. Tá acho que assim fica mais fácil de dimensionar. É assim que eu gosto, porque o público gosta de coisas assim, menos empolada, complicada, né? Dizer aquilo que eles... Em 2025 nós deveremos estar aportando ao Instituto, vamos fazer aqui para eu não deixar vago, 73 milhões de reais em 2025. Então, em 2025 é uma GM indo embora. Que beleza. Davi... Tomara que não vá. Tomara que não vai. Eu andei especulando esse assunto aí, não tem a menor perspectiva. Eu acredito. É uma das fábricas mais modernas do mundo e tal. Enfim, né? Eu não falo para a GM, evidente, né? Mas eu falei com a Daniela, até se assustou quando eu perguntei. Não, que isso, Chico e tal. Ótimo. Davi, foi uma alegria, um privilégio ter conversado contigo aqui, vindo aqui na tua sala. Fico à vontade para as despedidas. Não, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que o Chico presta um grande serviço ao município em fazer essa abordagem. É um debate que interessa a todos, como eu acabei de dizer. Nós, enquanto governo, confiamos demais na responsabilidade do Poder Legislativo nessa matéria, na apreciação dessa matéria. Acreditamos, sim, na aprovação dela por unanimidade.
Agora, porque ela diz respeito ao município, à vida do município, e não a este ou aquele grupo de interesse, né? E vamos seguir trabalhando porque nos interessa e interessa a cidade manter a GM, e interessa a cidade equacionar esse déficit, e interessa a cidade continuar crescendo. Já é a quarta economia do estado e hoje é um dos endereços da região metropolitana e do estado do Rio Grande do Sul que mais recebe investimentos. E para isso é preciso... Logística, né? Está aumentando bastante. E para isso é preciso saúde financeira, é preciso ambiência, né? Como se diz aí no mundo, na linguagem empolada. É igual a vida da gente, né? Tu procura ir morar numa cidade moderna, procura levar tua empresa para uma cidade moderna. Por moderna se entende também uma cidade bem resolvida naquilo que diz respeito à sua vida financeira. E realmente Gravataí mudou, tá uma cidade, assim, a gente olha o centro, olha os bairros, a cidade mudou muito e tá uma cidade bacana e moderna, e cada vez eu sou nascido aqui, me orgulho, principalmente nos últimos anos, de ter nascido aqui. Davi, valeu, meu velho. Um abraço, obrigado por tudo, até amanhã, se Deus quiser, sexta-feira.